atletas estão buscando por uma alimentação alternativa, uma alimentação sem o consumo de carne, que são os atletas vegetarianos. Mas será que esses atletas conseguem ter um desempenho bom na prática e ganhar massa muscular, mesmo sem o consumo de carne? Conseguem sim, perfeitamente. Hoje em dia a ciência ela já desmistifica esse mito que existia de que o atleta vegetariano ele possui algumas desvantagens em relação ao atleta que consome carne regularmente, né? Antigamente se falava muito sobre isso, que a proteína era de menor qualidade, que o atleta precisa consumir carne para atingir a quantidade necessária de proteínas no dia, mas hoje a literatura científica, o conhecimento científico que a gente tem atualmente já desmistifica isso. Atletas vegetarianos e atletas que consomem carne conseguem ter o mesmo desempenho, desde que seja feito um acompanhamento adequado. Isso é muito importante. Então, se o atleta consumir a quantidade ideal de proteína vegetal, ele consegue ter o ganho de massa muscular? Consegue sim. Através do exercício físico bem feito, né, ele vai conseguir o mesmo processo de estímulo de hipertrofia do atleta que consome a carne. A diferença é que esse paciente, né, esse atleta vegetariano, ele precisa consumir uma quantidade um pouquinho maior de proteína, tá? Então, atualmente, as recomendações para um atleta de proteína que consome proteínas de origem animal fica entre 1,5 a 2,2 gramas por quilo de peso. Então, no atleta vegetariano, talvez essa quantidade tenha que ficar em torno de 1,7 a 2,4 gramas de proteína, tá? Um pouquinho acima, sabendo que a biodisponibilidade, né, a quantidade que essa proteína vai ser absorvida pelo corpo, é um pouquinho reduzida. Então, o consumo precisa ser um pouquinho maior. E falando não somente da proteína, mas sim dos nutrientes. Quais nutrientes aí que são indispensáveis para os atletas vegetarianos? Então, Ana, quando a gente pensa em nutrientes, é importante pensar nos macronutrientes em geral, né? Além da proteína, os carboidratos e os lipídios. Geralmente, isso não é uma preocupação no atleta vegetariano. Em geral, vegetarianos consomem uma quantidade um pouquinho acima de carboidratos em relação aos atletas carnívoros, então isso já é um ponto positivo, mas a gente precisa ficar de olho sim se essa quantidade não está sendo muito excessiva, além de fazer essa padronização nas proteínas, né? Consumir uma quantidade um pouquinho maior. Mas principalmente em relação a alguns micronutrientes, o atleta vegetariano sempre precisa ficar de olho na sua vitamina B12. Isso é bem importante, né? A vitamina B12, dentro de todos os complexos de vitaminas, é a única que vai ser encontrada exclusivamente em alimentos de origem animal. Então, o vegetariano estrito, aquele que não consome nenhum tipo de alimento de origem animal, ele precisa fazer a suplementação dessa vitamina, porque senão o corpo não consegue produzir e ele não vai ingerir, né? Se nós temos um atleta que é um paciente, um atleta ovolacto vegetariano que consome ovos e leite, aí sim esse aporte já é um pouco maior. Talvez ele não precise de suplementação, mas aí o atleta precisa fazer o acompanhamento laboratorial para garantir que a vitamina B12 ela está adequada ou não. Assim a gente garante se precisa fazer a suplementação. E que estratégias alimentares esses atletas podem ter ali, né, durante a refeição para substituir a carne? Então, Ana, diversas estratégias alimentares podem ser feitas dentro desse prato para que essa proteína animal ela não fique faltando nessa refeição, né? Para que seja feita essa substituição de forma adequada. Então, o atleta precisa ter em mente que precisa existir uma junção, uma combinação de alimentos dentro desse prato. Geralmente, isso vai envolver um consumo adequado de hortaliças, leguminosas e também de cereais integrais. Então, as hortaliças que vão ser preferenciais nesse processo são as hortaliças mais escuras, verde escuras em geral. Nós conhecemos o espinafre, a couve, por exemplo, vão ter uma quantidade ali significativa de proteína, mas principalmente as leguminosas, que são uma das maiores fontes vegetais que podemos encontrar hoje. Nós conhecemos como todos os feijões, as lentilhas, o grão de bico, a ervilha, por exemplo, além dos cereais integrais. Então, nós podemos falar do próprio arroz, do arroz integral, falamos da quinoa também, e são combinações que feitas de forma estratégica vão substituir perfeitamente uma proteína animal, mas sempre pensando que o consumo vai ser um pouquinho maior, né? Garantindo esse aporte um pouquinho mais excessivo por conta da absorção. Sim, com certeza. Então, juntando tudo isso,
Tudo bem ser um atleta vegetariano. Perfeito. Assim a gente garante que o atleta ele vai ter a quantidade de proteína necessária no dia, vai conseguir fazer a sua hipertrofia, vai conseguir manter o seu processo de emagrecimento, mesmo não fazendo uma alimentação à base de carne. Maravilha.